Olá pessoal, tudo jóia? Nessa nossa introdução ao direito tributário, acho que é interessante conhecermos as fontes normativas de todas as espécies tributárias. É o que a gente vai fazer agora, me acompanhe então. Legal pessoal, eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, você está aqui comigo no canal Mapeando Direito, estudando Direito Tributário. Estamos numa introdução ao Direito Tributário. Já vimos nas aulas anteriores que temos 5 espécies tributárias: os impostos, as taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e também as contribuições especiais. Também já vimos que o sistema tributário nacional está inserido, por óbvio, dentro do nosso ordenamento jurídico, então eu fiz esse destaque aqui, uma faixa de artigos, o do 145 ao 162 na Constituição Federal, e daí vem CTN, leis federais, estaduais, municipais, resoluções do Senado e também decretos e demais atos administrativos. E ao dar uma noção sobre o sistema tributário nacional, eu ressaltei: a Constituição Federal não cria tributos. O que é que faz a Constituição? Ela cria as competências, as atribuições públicas para que as entidades da federação criem os tributos. Como que essas entidades vão criar tais tributos? Por lei ordinária como regra. As leis ordinárias federais, estaduais, municipais e distritais são a principal fonte normativa para a criação, ou seja, a instituição e, consequentemente, cobrança de tributos. Legal? Então, repetindo, temos aqui, volta aqui para a pirâmide, temos aqui o nosso ordenamento jurídico, certo? Constituição Federal não cria tributos. As entidades da federação, recebendo competência da Constituição Federal, é que vão criar esses tributos. E como fazem isso? Por regra, com lei ordinária. Legal, gente? E daí na aula de agora, o que é que eu vou fazer? Vou identificar na Constituição Federal as fontes normativas desses tributos, tá? Também no CTN, mas em especial lá na Constituição Federal, ressaltar alguns detalhezinhos, onde vão aparecer menções à lei complementar, à medida provisória, a resoluções do Senado e atos do Poder Executivo. Legal, gente? Então vamos lá. No artigo 145 da Constituição Federal, temos a atribuição, ou seja, a competência para que União, Estados, Distrito Federal e municípios instituam, ou seja, criem impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, onde é que está essa autorização constitucional para estes 3 tributos? Artigo 145 da Constituição Federal. No artigo 148 da Constituição Federal, vai aparecer a autorização, ou seja, a competência, a atribuição pública para que a União, e só a União pode fazer isso, institua empréstimos compulsórios. Beleza? E vai fazer isso através de lei complementar. Beleza, gente? Então, no artigo 148 da Constituição Federal, aparece a competência para que a União, e somente ela, institua empréstimos compulsórios. Já as contribuições especiais são mencionadas no artigo 149 da Constituição Federal. Essas contribuições especiais são de caráter social, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. Aqui no artigo 149, observando ele, aparece essa expressão, compete exclusivamente à União instituir tais contribuições especiais, sejam elas sociais, de intervenção no domínio econômico ou de interesse das categorias profissionais. Todavia, no momento oportuno, nós vamos estudar que há um parágrafo primeiro aqui no artigo 149 da Constituição Federal que autoriza estados e municípios a criarem contribuição social específica para a formação de receita visando a previdência social de servidores públicos, estaduais e municipais. Beleza? Mas isso será visto em outro momento. Legal, gente? Beleza, então. Dito isso, localizamos na Constituição Federal as competências para a instituição de impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Vamos especificar um pouquinho sobre impostos? Já vimos isso em aula anterior. Os impostos têm uma lista na Constituição Federal. Encontramos nos artigos 153 e 154 os impostos da União. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto territorial rural, o imposto sobre grandes fortunas, que tem a competência determinada na Constituição Federal, mas a União até hoje, pelo menos aqui fevereiro de 2020, quando eu estou gravando essa aula, até este momento não foi criado. Porque a Constituição não cria, o que cria é a lei e até agora não foi criado, beleza? E a União possui competência, chamamos de competência residual, para criar outros impostos
certo? Não previstos aqui na Constituição Federal, incluindo-se o imposto extraordinário de guerra, beleza? Os estados e Distrito Federal, no artigo 155, podem instituir imposto de transmissão, causa-mortes e doação, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e também o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Ao passo que municípios e também Distrito Federal, no artigo 156 da Constituição Federal, podem instituir imposto predial e territorial urbano, imposto de transmissão de bens imóveis e o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, na Constituição Federal, temos uma lista dos impostos que as entidades da federação podem instituir, sendo que somente a União recebeu competência para criar impostos não previstos na Constituição Federal, e a isso chamamos de competência residual. Legal, gente? Beleza. Agora, lembra que, como regra, tais impostos, bem como os outros tributos, são criados por lei ordinária. Vamos agora ver que na Constituição Federal temos algumas menções a leis complementares. Sempre que a Constituição não fizer menção que deseja que tal assunto seja veiculado na forma de lei complementar, é porque ali cabe, então, uma lei ordinária, que é aquela que é aprovada com maioria simples. As leis complementares são aprovadas com um quórum especial de maioria absoluta. E só há necessidade de que tal assunto, tal matéria, seja veiculado na forma de lei complementar quando há exigência na Constituição Federal. Beleza? Então vamos lá, impostos e leis complementares. Vamos localizar algumas coisas aqui. A União poderá instituir, está lá no artigo 154 da Constituição Federal, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior. Ou seja, lembra que a União é a única que possui competência residual para criar impostos não previstos na Constituição Federal? Beleza. Só que para fazer isso tem que ser por lei complementar. Então aqui não cabe lei ordinária, aqui tem que ser por lei complementar. A competência residual da União. Legal? E só para deixar claro que no próprio artigo 154 há uma segunda hipótese de criar-se um imposto no caso de guerra externa, um imposto extraordinário, e daí nesse caso do imposto extraordinário de guerra, nota que não há uma menção à lei complementar. Beleza, gente? Lei complementar apenas para os impostos não previstos no artigo 153, mas que não sejam os impostos relacionados à guerra externa. Perfeito? Legal. Seguindo aqui. Tanto ITCMD, né, o Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação, como ICMS são impostos estaduais. Então, lei estadual é que irá criá-los. No entanto, a Constituição Federal faz menção à lei complementar, e aqui vai ser uma lei complementar federal, certo? No caso do ITCMD, em caso de quando o doador tem um domicílio ou residência no exterior, ou de cujos, né, o falecido tinha bens, que deixou bens, claro, era residente ou domiciliado também no exterior, certo? Uma situação bem específica onde o ITCMD vai ser regulado por uma lei complementar e não uma lei ordinária estadual. E no caso do ICMS, também compete a uma lei complementar, ou seja, não a lei ordinária dos estados, né, a uma lei complementar federal, definir contribuintes, dispor sobre substituição tributária, etc, certo? Quando você for estudar especificadamente tais impostos, você vai detalhar esse conhecimento. O objetivo de agora é só apontar as fontes normativas e eu falei para vocês, Constituição não cria tributos, o que cria a lei e, como regra, a lei ordinária. Eu estou aqui mostrando exceções na Constituição Federal onde se exige lei complementar e aqui no caso relacionado com os impostos. Perfeito? Também o ISS, imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é um imposto municipal. No entanto, as normas básicas sobre esse imposto, incluindo a lista de serviços que pode ser tributadas através desse imposto por parte dos municípios, está numa lei complementar federal por conta dessa exigência aqui do artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal. Legal, gente? Então, mais uma situação em que a lei ordinária não vai ser suficiente. Beleza? E continuando nessa ideia de apontar as fontes normativas que estão além da lei ordinária, ou seja, que não estão na regra geral da criação de tributos, aparece a ideia da medida provisória. Impostos e medidas provisórias. As medidas provisórias são ato do Poder Executivo, mas não são atos de administração, e a medida provisória tem força de lei, vale imediatamente, e se for depois aceita pelo Congresso Nacional no prazo de 60 dias prorrogável uma única vez, segundo a Constituição Federal, se a medida provisória é aceita pelo Congresso, ela é convertida em lei ordinária. Então, medida provisória não é ato do Congresso, é ato da Presidência da República, mas tem força de lei.
É possível o uso de medida provisória no direito tributário? Sim, é possível porque ela, se aceita pelo Congresso Nacional, é convertida em lei ordinária, certo? No entanto, temos que prestar atenção em regras constitucionais sobre medida provisória. Então vamos lá. Impostos e medidas provisórias. As medidas provisórias têm força de lei ordinária. Portanto, podem criar ou majorar impostos. No entanto, o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que é vedada a edição de medidas provisórias sobre diversas matérias, incluindo todo o assunto que for reservado à lei complementar. Olha que interessante. Não há uma vedação na Constituição Federal para que se utilize medida provisória em matéria tributária. Então, resposta aqui à pergunta muito comum em concursos e provas da OAB. Cabe medida provisória no direito tributário? Cabe sim, cabe. Não há uma vedação na Constituição Federal. No entanto, a Constituição proíbe o uso de medida provisória quando a Constituição exige lei complementar. Então, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, que para ser criado, então aparece aqui, né, a regra constitucional do imposto sobre grandes fortunas, que para ser criado precisa de lei complementar. Logo, se a Constituição Federal veda a edição de medida provisória quando a Constituição exige uma lei complementar, não é possível a criação de tal imposto por medida provisória. Beleza, gente? Daí vem aqui uma regra que não vamos estudar neste exato momento, tá? Mas as medidas provisórias, elas têm eficácia imediata. Então, foi publicada, ela já entra em vigor. No entanto, no direito tributário, há o princípio da anterioridade de exercício financeiro, bem como o princípio da anterioridade nonagesimal, que iremos estudar em momento oportuno, certo? E daí, nesse caso, a medida provisória no direito tributário não pode entrar em vigor imediatamente para não ferir esses princípios importantes. Só que daí há uma exceção a esse princípio, que são as situações em que temos impostos que podem ser usados com natureza extrafiscal, tá? Que é o que aparece aqui em vermelho, né? Os impostos do artigo 153, 1, imposto de importação, 2, imposto de exportação, o 4, o IPI, o 5, IOF, lá no 154, 2, o imposto extraordinário da guerra, certo? Então, iremos estudar em outro momento, quando estudarmos os princípios do direito tributário, incluído o princípio da anterioridade de exercício financeiro, tá? Vamos ver que a medida provisória no direito tributário, salvo exceções constitucionais, não poderá ter vigor imediato, justamente para não desrespeitar este princípio. Beleza, gente? Legal, então. E a propósito, né, agora que eu percebi que quando eu falei dos impostos e leis complementares, eu esqueci de projetar, né? Então vou fazer essa menção agora, que o imposto sobre grandes fortunas, que eu falei há pouco, é um dos impostos que, para ser criado, exige lei complementar também. Beleza? Vamos lá, então. Continuando aqui, impostos e atos do Poder Executivo. Em razão do princípio da legalidade, nós somos obrigados a fazer ou deixar de fazer algo em razão de lei. Ato do Poder Executivo, como um decreto, não pode criar uma obrigação, não pode criar algo de diferente, ou seja, inovar o ordenamento jurídico. O poder regulamentar e o poder normativo, que compete à administração pública, é limitado, serve apenas para detalhar, esmiuçar, especificar obrigações que já existem na norma jurídica. No entanto, alguns impostos podem ser utilizados com caráter extrafiscal, ou seja, por exemplo, usar-se o imposto de importação para regular balança comercial ou utilizarmos o imposto sobre propriedade industrial, né, o IPI, para incentivar ou não o consumo de determinado produto. Nesses casos, de alguns impostos, temos fato gerador e base de cálculo estabelecido em lei, mas com a possibilidade de que decreto da Presidência da República altere as alíquotas, certo? Então, atos do poder normativo de importância no direito tributário. Atos do Poder Executivo são normas jurídicas secundárias e, por conta disso, não podem inovar o ordenamento jurídico, criando novas obrigações. Legal. Mas, no direito tributário, tais atos permitem a concretização da função extrafiscal de alguns tributos. Exemplo, imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Na medida em que respectivas alíquotas podem ser alteradas por decreto, estudaremos isso quando estudarmos o princípio da legalidade no direito tributário. Beleza, gente? E também, mais uma fonte importante aqui, resoluções do Senado, tá? Como regra, temos a lei ordinária. E as resoluções das casas legislativas, apesar de serem criadas
por parlamentares não são leis em sentido estrito, mas são normas jurídicas primárias também. E existe menção aqui na Constituição Federal sobre o uso de resoluções do Senado em situações tributárias, como, por exemplo, uma resolução do Senado já determina, na verdade, a alíquota máxima para o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, que é um imposto estadual. A alíquota em vigor no momento é de 8%, em razão da resolução número 9 de 1992, resolução essa do Senado, certo? A alíquota máxima. Cada estado, pela sua lei estadual ordinária, vai definir a alíquota do seu ITCMD. No caso de São Paulo, por exemplo, essa alíquota está fixada em 4%. A resolução do Senado traz a alíquota máxima, certo? Não a alíquota obrigatória aos estados da federação. Enquanto eu estou gravando essa aula aqui em fevereiro de 2020, eu sei que tramita no Senado um projeto de resolução, o projeto número 57 de 2019, para que se altere o limite máximo de 8% para 16%. Se isso por acaso for aprovado, não importa em imediato aumento das alíquotas em todos os estados, mas autoriza que os estados aumentem suas alíquotas, mas para isso é necessário uma lei de cada entidade da federação. Beleza, gente? Isso então aqui é a importância de uma resolução do Senado. Também tem uma outra resolução do Senado muito importante, muito debatida, que é justamente para evitar guerra fiscal entre estados, tá? Isso envolve o ICMS, um outro imposto estadual, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Resolução do Senado estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação e também alíquotas mínimas nas operações internas, bem como alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de estados. Se um dia você ouvir a expressão guerra fiscal entre estados, é que tem a ver com ICMS, certo? Um estado quer baixar a alíquota do seu ICMS para atrair empresas de um outro estado, né? E daí dá um maior quebra-pau entre governadores. O Senado, via resolução, uma resolução que para ser composta tem participação dos estados, sim, vai tentar acabar, claro que é uma utopia isso, mas tentar pelo menos minimizar esses conflitos de interesses entre os estados, estabelecendo alíquotas máximas e mínimas para determinados produtos, isso em relação ao ICMS. Então temos aqui resoluções do Senado, tá? Que não é lei em sentido estrito, mas é ato do Poder Legislativo de extrema importância para o direito tributário. Beleza, gente? Notaram que os impostos, há muita menção na Constituição Federal a impostos, porque eles são a principal fonte de receita das entidades públicas, certo? Então, além das leis ordinárias, que é a base, temos menções aqui a leis complementares, menção à medida provisória, menção também à resolução do Senado e atos do Executivo. Beleza? E agora, a gente acaba essa aula aqui mencionando rapidamente onde encontrar na Constituição e no CTN a fonte normativa direta para os outros tributos. Então, lá, taxa. Já mencionei, né? Taxa aparece no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Mencionei isso no início desta aula. E lá no CTN, no artigo 77. Nota que a redação do artigo 77 do Código Tributário Nacional é muito parecida com a redação que aparece na Constituição Federal. As taxas cobradas pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Artigo 77 do CTN, redação quase que idêntica ao que aparece na Constituição Federal. Beleza? A contribuição de melhoria também aparece no artigo 145 da Constituição Federal, né, decorrente de obras públicas. Nota que a redação da Constituição é bem simples. E daí, lá no CTN, você vai encontrar contribuição de melhoria no artigo 81 do Código Tributário Nacional. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, certo? E daí, esse é o artigo 81 do CTN, daí tem os artigos seguintes que vão falar sobre contribuição de melhoria, mas a contribuição de melhoria tem uma norma específica, o Decreto-Lei 195 de 1967, tá? Então, uma norma específica sobre contribuição de melhoria. Beleza, gente? O empréstimo compulsório, mencionei no início da aula,
aparece no artigo 148 da Constituição Federal e também é mencionado, tá, no CTN. Só que daí, lembrando, existe uma súmula antiga, a 418 do Supremo, que afirma que o empréstimo compulsório não é tributo. No entanto, esta súmula está há bastante tempo superada, porque o entendimento de que o empréstimo compulsório não tem natureza tributária já foi superado. Hoje não há dúvida, pelo menos no âmbito do Supremo, de que empréstimo compulsório é sim um tributo, ainda que, como eu já falei em outra oportunidade, não é normal a gente ver empréstimo compulsório. Há anos que a gente não vê isso, porque é um tributo meio chatinho, né? Se instituído, vai ter que ser restituído depois, certo? E daí ela aparece aqui no artigo 15 do Código Tributário Nacional, só que daí o artigo 15 do CTN menciona 3 hipóteses para a instituição do empréstimo compulsório. Só que a Constituição de 88 menciona somente 2 hipóteses. Por isso que é unânime, certo? O inciso 3 do artigo 15 do Código Tributário Nacional não foi recepcionado pela atual Constituição. Portanto, o empréstimo compulsório pode ser instituído em caso de guerra externa ou sua iminência ou em caso de uma calamidade pública, né? Um investimento público de caráter urgente, beleza? Como diz a Constituição Federal, isso vai envolver situações de calamidade pública. Legal, gente? Beleza, então esse daqui é o empréstimo compulsório. E as contribuições especiais, já mencionei, aparece no artigo 149 da Constituição Federal. E daí, para as contribuições especiais, nós não vamos ter assim uma regra no Código Tributário Nacional, uma regra específica, tá? Uma série de normas jurídicas vão estabelecer normas jurídicas federais, porque as contribuições especiais são de competência da União, salvo aquelas destinadas à Previdência Social de servidores públicos, que daí podemos ter normas jurídicas estaduais, municipais e distritais. Beleza, gente? Então, é isso aí. Aqui, só para recordar, né, exemplos de contribuições sociais: contribuição INSS, PIS/PASEP, COFINS, CID Combustíveis e também as de interesse de categoria profissionais, as anuidades que pagamos para a OAB, CREA, Conselho, também CRM, né, o Conselho de Medicina. Beleza, gente? É isso aí. Legal? Aqui aparece, né, que eu tinha mencionado antes, esse cuidado que devemos ter. As contribuições especiais, elas são de competência da União. No entanto, estados, Distrito Federal e municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício destes do regime previdenciário. Beleza? Então, né, foi uma aula aqui bem rápida, né, bem extensa, mas o objetivo dessa aula era apenas identificar as principais fontes normativas de todas as espécies tributárias, para que então você possa iniciar um estudo mais detalhado de direito tributário. É claro que antes de você se debruçar sobre cada uma dessas espécies normativas, é interessante conhecer primeiro as normas constitucionais do Sistema Tributário Nacional e também as normas do Código Tributário Nacional sobre a obrigação tributária, né, sobre lançamento, crédito, formas de suspensão e extinção do crédito e por aí vai. Para então, depois de estar bem seguro sobre a parte constitucional e sobre o Código Tributário Nacional, buscar conhecer os detalhes de cada uma dessas espécies tributárias. Beleza, gente? Tá aqui o e-mail do Mapeando Direito para você entrar em contato. Críticas, sugestões, perguntas são bem-vindas. E aqui nossas redes sociais, tá? No Twitter e no Instagram. Beleza, gente? Então, para acabar esse ciclo aqui introdutório do direito tributário, temos mais um encontro para falar da classificação dos tributos. Daí, aguardo vocês lá. Grande abraço, até mais.